e como nós podemos colocar na prática leis, chaves, práticas no nosso dia a dia para poder abrir os cadeados que estão interrompendo a nossa evolução, a nossa prosperidade, a nossa abundância. Então, eu vou trazer aqui um passo a passo para você de como destravar, analisar, olhar, observar o que está travando a sua vida. Então, como você tem se percebido? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje nós vamos colocar aqui, né, como nós estamos percebendo esse caos que está virando, né, e como nós podemos colocar na prática leis, chaves, práticas no nosso dia a dia para poder abrir os cadeados que estão interrompendo a nossa evolução, a nossa prosperidade, a nossa abundância. Então, eu vou trazer aqui um passo a passo para você de como destravar, analisar, olhar, observar o que está travando a sua vida. Então, como você tem se percebido como um ser humano e para onde você está indo? Então, como você se observa, como você tem se analisado e para onde você está indo? Então, você tem isso claro, tem as metas, o objetivo claro em sua vida? O problema hoje mundial está afetando você? As coisas que estão acontecendo no mundo estão afetando ou você está conseguindo dar volta, você está conseguindo lidar com tudo isso da melhor maneira possível? Então você tem se observado como você tem lidado com as dificuldades do seu dia a dia? Então nós seres humanos, nós temos aquela tendência de maquiar os nossos problemas. Não enfrentamos e não olhamos para eles para poder corrigir. Então, quantas vezes você olha para o problema na sua vida e diz, não, esse problema não é comigo, isso aqui eu resolvo depois, né? Então nós temos essa tendência de ficar maquiando os nossos problemas. A gente não encara, não enfrenta os nossos problemas de frente. E esse é um grande problema que a gente cria na nossa vida. Porque quando a gente olha para o problema, a gente, analisa o problema, vê qual é a possíveis soluções para esse problema. Então a gente organiza, planeja, a gente consegue enfrentar esse mal mais de frente. Só que muitas vezes nós temos a tendência de colocar sentimentos, emoções para debaixo do tapete. Os problemas vão aparecendo, vão surgindo, a gente vai maquiando e vamos deixando tudo. Só que isso vai se estendendo ao longo da nossa vida. Então, quando a gente não observa que a gente faz isso, que a gente vai tapeando, a gente vai escondendo dentro de nós. Mas só que uma hora isso tudo vem à tona. Uma hora isso tudo vai trazer. Vamos dizer assim, ó, que vamos usar um exemplo prático aqui, né, de uma traição. Então, eu resolvi ter outro relacionamento, deixei pra lá. Mas quando eu penso na traição, eu sinto raiva, eu sinto ódio. Só que eu deixei quieto. Não quero mais me estressar com isso, não quero mais me incomodar, deixa ele lá e eu vou viver a minha vida aqui. Só que esse sentimento está guardado dentro de mim, no meu inconsciente. E uma hora ou outra, algo que o meu futuro, né, marido, namorado, for fazer, eu vou estar sempre com a desconfiança, porque eu tenho o sentimento da rejeição, da traição. Então, se eu não trabalhar isso de mim, se eu não perdoar realmente isso dentro de mim, perdoar não é ficar com a pessoa, lembre-se, perdoar é você não sentir, né, dentro de você nenhum sentimento, é você olhar para o problema e dizer, sou neutro quanto a isso, não vibra dentro de mim, fecha os olhos, imagina, visualize o problema, isso vibra dentro de você? Vibra. Então você não perdoou. Não vibra. Então isso então está curado. Então, olhar para dentro das suas dores, olhar para os seus sentimentos e isso não causar um mal em você. Isso também é para os problemas práticos do dia a dia, né? Aquilo que vai surgindo da nossa vida, os problemas, e a gente também começa a maquiar. Então, precisamos enfrentar, precisamos olhar para o problema de frente. Então, corrigir eles quando eles aparecer. O pior, vamos levando uma vida inteira. O pior é isso, né? Então, vamos deixar de levar o problema para uma vida inteira e começar
a ser autor da nossa própria história, responsável por aquilo que acontece na nossa vida. Para isso eu preciso assumir responsabilidade, assumir os erros, a minha parte onde eu errei e assumir que se aquilo está em minha vida, se aquilo está na minha vida, é porque existe uma cura ali. Se aquilo aconteceu na minha vida, existe uma cura. Seja nessa ou de outras vidas, não interessa. Existe uma cura que precisa ser olhada ali e trabalhada. Agora eu quero que você Agora, se eu quero me transformar realmente e melhorar como ser humano, eu preciso de autoconhecimento. Sem autoconhecimento, existe cura às pessoas? Não. Então, a pessoa ela só começa a ter o autoconhecimento, ela começa a ter a autoevolução através do autoconhecimento. Eu preciso saber como as coisas funcionam, eu preciso saber como o meu cérebro funciona, como as leis universais funcionam. Porque sem isso eu não vou saber lidar com as dificuldades e com as situações do dia a dia. Então, por isso que eu trago aqui coisas práticas para vocês terem esse autoconhecimento e também técnicas práticas para você ir colocando no seu dia a dia para dar esse salto, para dar essa evolução. Então, se você não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, assine o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, compartilhe isso, quantas pessoas estão precisando dar esse salto de autoconhecimento para nós conseguir elevar a frequência do nosso planeta, não é verdade? Precisamos elevar a frequência do planeta Terra. Para isso, precisamos que as pessoas que estão despertas comecem a despertar os outros. Para isso, precisamos, através de um vídeo desse, você compartilhar com pessoas que estão precisando. Isso é se dar as mãos, é união nesse momento do caos. Então, quando olhamos para aquilo que se apresenta com amor, planejamento, estamos tornando sábios. Nós estamos nos tornando pessoas inteligentes e sábias. Então, paramos de enfrentar a vida com rancor, com raiva, com ódio, com vitimização e começamos a lidar com os problemas da nossa vida com amor. O amor, ele transforma. Então, quando eu olho para o problema com amor, eu começo a desmaterializar este problema na minha vida. Ansiedade, tristeza e vazio. Muitas pessoas dedicaram as suas mudanças, mas existe bilhões de pessoas que estão com um problema presente, que é ansiedade, tristeza e vazio. Hoje somos o país campeão, o Brasil é campeão em pessoas com ansiedade. E tudo isso se dá por quê? Se dá porque a pessoa não está no aqui e agora. Se dá porque a pessoa está sempre nos problemas, sempre nos problemas. Então, hoje tem muitas pessoas que sofrem disso aí, de ansiedade, tristeza, vazio, e muitas vezes elas estão tapeando essa ansiedade, essa tristeza, esse vazio dentro delas, essa falta, tá sempre faltando alguma coisa, nunca nada tá bom. O que está faltando para você? Por que as coisas não estão boas na sua vida? Muitas vezes esses sentimentos têm a ver com o nosso sistema familiar. Então, nós temos que olhar para os nossos registros no nosso DNA, o que eu estou sentindo e fazer uma limpeza disso. Porque se eu não fizer uma limpeza, então eu tenho que olhar por que eu estou sentindo isso? Como é o meu sistema familiar? Então, aonde vem essa origem do meu sistema familiar? Aonde isso começou? Quem são as pessoas que fazem isso? E por que eu estou simplesmente colocando na minha vida o que era do outro? Ah, minha mãe tem ansiedade. Aí vem isso no meu registro. Eu preciso ser melhor. Eu preciso trabalhar isso em mim. Eu preciso conseguir trabalhar a minha ansiedade, a minha tristeza, o meu vazio. Não é porque está no registro arcástico da minha família que eu preciso continuar com isso. Então, é só um trabalho realmente interno. Procrastinação e preguiça. Então, quem aí não sofre? Essas duas são aliadas, né? E muitas pessoas, elas procrastinam porque são incompetentes? Não, não são porque são incompetentes. E sim porque estão programadas, elas estão programadas na mente dela a procrastinar. Então, tudo que acontece, ela vai achar uma maneira de procrastinar e não ir atrás do seu sonho, não ir atrás dos seus objetivos. Então ela vai achar sempre uma desculpa para ir para uma televisão, ela vai achar uma desculpa para ir passear em vez de fazer aquilo que ela precisa fazer. Então as pessoas, elas estão atreladas a procrastinar. Por quê? Porque exatamente elas vão, a mente dela está
programada já. E se eu não fizer essa desprogramação na minha mente, eu vou continuar procrastinando, mesmo que eu não queira. E isso não é porque eu sou preguiçoso, isso é porque é uma programação mental. E eu preciso desprogramar isso na minha mente para conseguir ter metas claras, objetivo claro e ir atrás dos meus sonhos. E não deixar isso para depois. Então, isso é um mal que atinge bilhões de pessoas, procrastinação hoje em dia e preguiça, não é verdade? Então coloque aí, se você não se sente às vezes quando você tem que correr atrás dos seus sonhos, se você não dá uma travada, uma procrastinada, coloque aqui nos comentários que eu quero ouvir. Conflito nos relacionamentos. Este aqui está virando, nós seres humanos estamos virando expert em conflito nos relacionamentos, em criar conflito com os outros e com a gente mesmo. Então a gente não cria só conflito com os outros, mas também criando conflito com nós mesmos. Nós não temos mais paciência com as pessoas, é isso mesmo. As pessoas, elas estão dentro de um relacionamento, elas simplesmente elas fogem de qualquer problema, elas não enfrentam. Então, se tem algum problema, elas ficam quietas, elas deixam isso estourar, elas não tentam resolver no mesmo momento que aquilo aconteceu na vida delas. Então, isso está criando um caos nos relacionamentos, né? Então, os relacionamentos estão se tornando conflitantes a todo momento, porque as pessoas não têm paciência, aí acontece uma coisinha assim, elas estouram, elas não sabem lidar com o seu emocional e elas descontam com as pessoas que estão mais perto, as pessoas, elas não estão cuidando mais do seu relacionamento, elas não têm mais tempo, elas não têm mais paciência, né, de tentar sentar, conversar com o parceiro, com a parceira, tentar organizar aquilo. Então elas já correm do conflito e aí elas buscam paixões externas para fugir dos relacionamentos conflituosos. Mas isso tudo é porque falta comunicação dentro de casa. É só porque está faltando a comunicação. Porque quando surge um problema, não resolve, para não magoar o outro, para não se incomodar, para não isso, para não aquilo, e vão ficando calados. E aí chega um momento que isso começa a estourar na vida do casal e eles não sentam mais para conversar. Aí vai cada um para o seu lado. Não é verdade? Então nós estamos sim com conflitos nos relacionamentos e nós precisamos aprender a resolver esses conflitos urgentemente. Porque senão amanhã depois não existe mais relacionamento. Não é verdade? Desânimo, dores e doenças crônicas, isso mesmo. Tem solução para isso? Eu digo que sim, tem sim. Mas muitas vezes a gente procura solucionar esse desânimo, essas dores, essas doenças de forma errônea. Então a gente acaba procurando tratamentos errôneos. Por quê? Porque se existe desânimos, dores, doenças crônicas, porque existe algo que criou tudo isso, um emocional. Se eu olhar só para o físico, eu não vou solucionar o meu problema. Então eu preciso olhar para o lado emocional que originou essas dores, essas doenças crônicas, esse desânimo na minha vida. Então quanto mais eu procurar no físico, somente eu não vou conseguir solucionar. Eu preciso sair da vitimização. Eu preciso entrar no comando do meu corpo, da minha mente, que isso vai ajudar a você ter uma vida plena e saudável. Mas para isso eu preciso analisar o que está acontecendo na minha vida, para que eu estou sentindo essa dor, esse desânimo. Então algo aconteceu, algo começou a originar isso na minha vida. E eu preciso curar isso que originou, porque aí eu vou estar olhando para o núcleo, realmente para aquilo que causou isso na minha vida, essa desordem na minha vida. Excesso de preocupação. Então, quantas vezes nos preocupamos antecipado antes de surgir o problema? Então, hoje eu costumo dizer assim, isso é falta de planejamento e organização. Quando eu começo a organizar a minha vida, quando eu começo a planejar a minha vida, eu paro de ficar preocupado com aquilo. Então, eu vejo muitas pessoas, elas chegam em casa do trabalho, elas, esqueci de fazer isso. Ai, eu tinha que fazer aquilo. Ai, eu não posso. Então, a mente dela não para nunca. Porque ela está sempre preocupada com algo que ela ainda não fez. E ela está lá no trabalho preocupada com o que ela não fez em casa ou com o que ela ainda precisa fazer em casa. Então, se eu não posso fazer aquilo naquele momento, eu não tenho por que estar preocupada. Então, para isso, existe um caderninho de atividade. Coloco ali tudo que eu preciso fazer. Analiso qual é o grau de importância de prioridade em cada um dos itens e vou assinalando e vou realizando eles por grau de importância, por prioridades.
E assim eu vou esvaziando a minha mente, dela fica a todo momento processando informações. Então, quando eu começo a organizar e planejar minha vida, eu começo também a limpar um pouco desses pensamentos neurais, desses pensamentos toda hora que não tem sentido. Então, eu paro de esse excesso de preocupação com aquilo que eu não fiz, com aquilo que eu preciso fazer. E eu começo a organizar minha vida de forma organizada. Eu crio mais daquilo que eu estou colocando foco. Se eu estou colocando foco na preocupação, eu vou aumentar a preocupação na minha vida. Então, tira o foco da preocupação. Não é verdade? Dificuldade de concentração. E hoje não tem essa dificuldade. Né? Hoje a gente vive num bombardeio de informação. Então, as pessoas estão cada vez mais com dificuldade de se concentrar, porque é muita informação, é muita coisa, né? E as pessoas estão perdendo foco. E outra, o celular, toda hora dá aquele pipizinho, né? Das redes sociais, do WhatsApp, e a pessoa para tudo que ela está concentrada para olhar quem mandou a mensagem. Isso está criando uma perturbação mental na pessoa e isso está dificultando cada vez mais dela ter foco e concentração e também está criando insônia na sua vida. Então, coloque ali um horáriozinho para eu acessar o celular, né? Eu não preciso estar o tempo inteiro. E se eu trabalho com o celular, ok? Coloque horário para trabalhar com o celular, para que você não crie um excesso de informação na sua mente. Outra, quando está em casa, dá um pouquinho mais de atenção para os seus entes queridos, para os seus familiares, do que ficar o tempo inteiro só ali nas redes sociais, olhando a vida do vizinho, não é verdade? Que não vai te ajudar a criar nada na sua vida. Depressão e falta de energia. Então hoje ela existe e ela é real, está aumentando muito. Hoje o Brasil é o segundo maior número de casos de pessoas depressivas, só perdendo para os Estados Unidos. Então a gente precisa sim olhar para a depressão, a gente precisa analisar por que eu estou com depressão. O maior problema das pessoas fazem para sair da depressão, apenas olhando para o físico e esquecendo que existe algo no emocional que entrou em desequilíbrio. Então eu preciso olhar para o que está em desequilíbrio, eu preciso começar a analisar minha vida. Eu para de botar o problema para debaixo do tapete. E começa, tem pessoas que chegam no meu consultório e dizem: ah, mas eu não quero olhar para minhas feridas, não quero olhar para minhas dores. Se você não olhar para suas feridas, para suas dores, aquilo que causou em você hoje a sua depressão, você não vai curar a sua depressão. Você precisa encarar a realidade de frente, saber trabalhar o que está em desequilíbrio em você. É só assim que você vai ter uma vida plena, uma vida feliz. Adianta viver uma vida inteira tomando remédio, antidepressivos, que vai estragar a sua vida em tantas outras coisas, que vai adoecer seu corpo em tantas outras coisas. Pensa nisso. Conflitos no ambiente de trabalho. Tem pessoas que se tornam especialistas em procurar problema, não é verdade? E criar encrenca. Então, quem aí já não teve um conflito no seu trabalho? Então, quando a pessoa ela não para em lugar nenhum, ela está sempre, será que o problema é da empresa, é do chefe? Será que eu não preciso olhar para mim e saber o que eu estou criando esse caos da minha vida, esses problemas? Por que os conflitos? Se existe sempre um conflito, quem é a pessoa que sempre está no conflito? Ai, sou eu. Então, será que eu não preciso me autoanalisar, me avaliar? Porque sempre existe um conflito na minha vida. É porque existe algo dentro de mim que está causando tudo isso? Então, para e analisa isso na sua vida. Escassez financeira e falta de oportunidades. Então, muitas pessoas reclamam o tempo todo por falta, mas ao mesmo tempo não fazem nada para sair desse mal, não é verdade? Espero que exista um rei salvador que tire ela dali. Então eu sinto muito dizer, enquanto você se continuar no lugar de vítima, de coitadinha, achar que os outros precisam fazer por você, nada vai acontecer. Hoje a gente vê assim, ó, aqui mesmo na cidade onde eu moro, as pessoas, empresários, dizendo a dificuldade de achar funcionários. As pessoas querem trabalho, as pessoas querem emprego e não trabalho. Então, realmente, eu preciso olhar para isso de frente. Eu preciso olhar porque essa falta de oportunidade, senão é eu que estou criando isso. Estresse no trabalho. Quando fizemos algo por obrigação, sem amor, vamos sempre nos estressar, adoecer nosso corpo. Quando eu faço algo que eu não gosto por mais de 2 anos, estou adoecendo o meu corpo. Então, para aprender a fazer melhor quando surgir realmente o que desejamos, precisamos dar o nosso melhor naquilo que somos.
aquilo que tenho agora, eu preciso dar o meu melhor. Por quê? Porque eu preciso aprender com essa situação. Se eu estou ali, existe um aprendizado. Para eu depois buscar para mim aquilo que realmente eu quero para minha vida, os meus sonhos, meus objetivos, o trabalho perfeito. Para isso, eu preciso pôr foco nesse trabalho que eu tenho hoje. Pense nisso. Então, eu trouxe aqui 10 dicas práticas para você colocar e começar a olhar e analisar a sua vida. Então, essas 10 dicas práticas é para você ver qual dessas você se encaixa e começar hoje a trabalhar isso em você. Me chamo Suzy Pacheco, sou terapeuta, reprogramadora mental, hipnoterapeuta e estou aqui para ajudar você com coisas práticas no seu dia a dia. Analisar é assumir responsabilidade, sair do lugar de vítima e assumir o seu novo eu. Um grande beijo de luz, eu amo vocês.